Olá, Marie Batiá. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo do livro de Gênesis, que em hebraico é Bereshit. E nós vamos falar hoje da queda de Adão e Eva, né? E a expulsão do paraíso, o capítulo 3. Mas nós vamos começar lendo a partir do último versículo do capítulo anterior. Gênesis 2, 25 diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A palavra para nus aí é arum. Eu vou falar dela já. No capítulo 3, aqui a minha Bíblia diz assim, mais a serpente. De fato, esse mais não está no texto hebraico, tá? Aqui o tradutor quis colocar. Então eu vou ler sem. A serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que Yahweh Elohim tinha feito, disse a mulher. Aqui, mais sagaz é mais arum, é a mesma palavra. O homem e sua mulher, eles estavam nus, arum, e não se envergonhavam. A serpente era mais arum do que todos os animais selváticos. Essa palavra arum é a palavra em hebraico que está sendo usada no texto. E é claro que nós devemos sempre perceber que nunca é sem sentido que uma mesma palavra seja usada. Aliás, são links, é para a gente perceber esses links. E hoje nós temos ferramentas para fazer isso. Por isso que nós devemos digamos assim, empenhar em buscar, entender e apontar, porque ali há coisas sendo comunicadas para nós. Então, a serpente mais arum do que todos os animais selváticos que Yahweh, Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, aqui nós temos que o homem e sua mulher estavam aruns, nus e não se envergonhavam. E aí a gente tem a aproximação da serpente, mais arum do que todos, e ela engaja a mulher numa conversa. Isso é o método socrático de ensino. Qual é o método socrático de ensino? É você quer ensinar, mas ao invés de você já começar dizendo, você começa com uma pergunta. Porque através dessa pergunta, você vai ver se você chama o interesse do teu ouvinte para debater com você, para aprender a partir de você. Então é exatamente isso que a serpente faz. Ela diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, aqui a gente vai falar sobre arum e a gente vai falar sobre esse método da serpente. Vamos começar falando sobre o que é esse arum. Arum nu e arum sagaz, prudente. De fato, esse arum nu é o arum de uma certa transparência, né? Por exemplo, quando você se permite estar desnudado perante alguém que você confia, você se faz transparente, né? Você não precisa ficar protegendo muito, né? Você confia naquela pessoa, então a abertura para você mostrar o teu coração e se expor, digamos assim, como em algum nível nu, estar nu, né? E a serpente, nesse aspecto, ela parece sempre poder estar nua. Por quê? Porque ela troca de pele, ela é um ser que ela, com uma periodicidade razoavelmente curta, ela se renova, né? Ela está sempre meio que nua, né? Um animal, assim. E isso é trazido também como uma sagacidade, como uma astúcia. E essa mesma palavra, várias vezes no livro de Provérbios, é traduzido como prudência. No livro de Provérbios, várias vezes essa prudência, ela tem uma conotação positiva e não negativa. Então, tipo assim, a serpente era mais prudente, sagaz,
dos animais selváticos, ela era nua também, né? Então, eu coloquei aqui que a palavra Arum, no pictórico, né? No pictograph, né? No hebraico, se escreve Ain, Resh, Vav, Mem. O Ain é o desenho de um olho, o Resh é o desenho de uma cabeça. O olho, a cabeça é liderança, fala do príncipe, do governo, né? Ou da liderança. O Vav é um conector, é um prego que é fincado como uma conexão, uma ligação. E o Mem são águas. As águas do Mem, elas podem ter uma conotação negativa, de caos. Águas é uma coisa meio perigosa, né? Caos, uma coisa... Ou podem ter uma conotação positiva, né? Jesus, ele diz que ele é a água da vida, é a água que gera vida. O útero, ele contém água, né? É um local de nascimento, né? É um local que gera vida. Então, o Mem, por si só, ele não é necessariamente negativo ou positivo. Ele pode ser levado para os dois lados. E é um pouco isso o que a palavra Arum comunica com a gente. Olha só, a liderança do olho ligado ao caos ou ligado à água da vida, né? A liderança do olho. Então, aqui, com relação à serpente, ela vai seduzir Eva a ser guiada pelo olho para o caos, para a morte. Mas quando nós lemos em Provérbios a conotação positiva da mesma palavra Arum, vejamos, eu vou ler uns versos onde Arum surge com a conotação positiva para vocês verem. Provérbios 12, 23, diz assim: o homem Arum oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Ou seja, o homem prudente, o homem astuto, o homem sagaz, ele oculta o conhecimento, ele não fala tudo para todo mundo, né? Ele escolhe o que ele vai falar, o que ele não vai falar, mesmo que ele saiba alguma coisa, ele conhece, né? O coração do insensato, daquele que não é prudente, não é sagaz, ele não discerne, ele não sabe a diferença de um e de outro, ele fala para qualquer um, e isso não é prudente, não é sagaz, não é astuto. Porque essa prudência, ela tem a ver com você ter uma experiência, ter uma vivência e você saber discernir o tempo e o modo, né? Julgando o que é adequado, bom, o que é inadequado, mal. Então, é essa sabedoria. E de certa forma, antes do pecado, Adão e Eva, eles não tinham experiência, eles não tinham vivência. Já a serpente, que já existia antes de Adão, até porque, mesmo que a gente tem lá em Apocalipse que essa serpente do jardim era Satanás, né, o adversário das nossas almas. Então, mesmo que a gente pensasse que fosse só uma besta do campo, os animais foram feitos no sexto dia antes de Adão e Eva. E Deus, ao formar o homem e colocar ele no jardim, ele fez novos animais para que Adão visse que foi o Criador que fez e ele não fosse enganado por nenhuma história. Por quê? Porque ele tinha uma missão e uma função. A missão era governar sobre esses animais. Ele deveria governar, né? E a serpente, ela já estava lá, né? Mas Adão, ele deveria reinar sobre todos os animais, incluindo a serpente. Em Provérbios 13, 16, diz assim: todo Arum prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. De novo, é a mesma tipo de conselho. Quer dizer, o prudente, ele discerne o tempo e o modo, ele não é atirado, ele analisa, ele busca experiência,
Não, deixa eu ver o que mais pode estar por trás. Qual é o interesse? Por que está me falando isso? O que eu tenho que pesar na balança? Né? Então, de forma que não ser enganado. E a gente vai ver que é exatamente isso que Adão e Eva não tiveram, especialmente Eva, que foi abordada primeiro. Olha só, Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e se esconde. O arum, ele vê o mal e ele se esconde. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E o que aconteceu com Eva foi exatamente isso. Ela não viu o mal, não viu a maldade da serpente e ela herdou a consequência do seu pecado, a expulsão do jardim e a morte, que o Criador disse que seria a consequência, né? E aqui, quando a serpente engaja Eva nessa conversa, é assim que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. De certa forma, ele está provocando, ele está chamando Deus assim, Deus, não tem uma proibiçãozinha aí, né? Não é uma mesquinhezinha aí do Criador, vocês não podem comer, né? E isso, desde o Éden, nada mudou para o ser humano, né? Quer dizer, as coisas que são vedadas, elas têm algum poder de sedução sobre o ser humano. Essa ideia, a imagem e a ideia de que se possa estar perdendo algo ao não conhecer, né? Que você está sendo privado de algo, né? E aí a mulher responde, mas ela também, a gente vai ver que a resposta dela, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, ela diz assim, a gente pode comer dos frutos da árvore, mas da que está no meio, a gente não pode comer nem tocar. O fato é que a gente sabe, pela a leitura anterior, que não houve nenhuma vedação quanto a tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso aqui foi um acréscimo. E a gente sabe que Provérbios 4:2 diz, nada acrescenteis e nada subtraiais, né? Nada retireis da palavra de Deus, porque isso pode trazer morte, que é exatamente o que adveio aqui do Éden, do erro do Éden, esse acréscimo. Porque essa foi a astúcia da serpente. Aqui diz assim, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahweh, vosso Elohim, que eu vos mando. Então, não acrescentar e não retirar, é um mandamento, tá? E aqui foi acrescentado, não havia nada quanto a tocar. E quando, então, a serpente consegue que Eva toque e nada ocorre, essa é a astúcia. Porque ela consegue, então, que Eva coma. Por quê? Porque a serpente passa a chamar o Criador de mentiroso. Primeiro ela traz uma duvidazinha no que Deus disse. Não tem uma mesquinhezinha ali? Aí depois ela insere uma dúvida. Na verdade a serpente, ao conseguir que ela toque, insere uma dúvida, porque de fato não aconteceu aquilo que Eva disse que ia acontecer, morrer, né? Ela não morreu. E aí a serpente no verso 4 diz, a mulher, é certo que não morrereis, é certo que não morrereis. E é como se sempre, né, desde o Éden, o adversário ele diz assim, você vai morrer por uma coisinha à toa de nada? O que é isso? É claro que você não vai morrer. O Criador não vai ser tão mal assim. Quer dizer, na verdade, ele bota em questão o caráter de Deus e depois questiona um pouco o amor pela justiça. Não, isso aí não seria justo, né? Uma pena tão pesada por uma coisinha de nada. E nada mudou. A gente deve perceber que hoje muitas coisas que nós sabemos que são inconvenientes para as nossas vidas, muitos cristãos até caem, vou fazer uma sonegaçãozinha de nada,
E aí isso se torna armadilha e laço. É claro que Deus não vai, eu não ia morrer, eu não vou morrer, perder a salvação só por uma coisinha de nada, né? O que acontece é o seguinte, que o nosso Deus, ele é benigno e ele é longânimo, mas ele é justo e ele odeia o pecado, e o pecado faz separação entre nós e ele. E ele nos dá a oportunidade para que nós amadureçamos e entendamos, né, as consequências também disso para a nossa vida, porque isso que ele fala não é para ele, é para nós herdarmos realmente vida. E a gente vê que o pecado, ele, mesmo que ele não tenha trazido aparentemente a morte física imediata, ele traz uma morte moral, ele traz medo, ele traz nudez, ele traz vergonha, né? A gente vai ver, continuando a ler aqui, porque Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui a serpente, ela não mente, porque a gente vai ler no verso 22 do capítulo 3, o Criador dizendo assim: então disse Yahweh Elohim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Veja, é exatamente o que a serpente falou, aqui está confirmado, o que levaria a gente a entender que isso aqui não foi propriamente uma mentira. Todavia, ainda não, mesmo não sendo uma total mentira, é um engano. Por quê? O que é omitido aqui? A consequência. Quem disse que é bom conhecer o bem e o mal? Quem disse? Quem disse que isso é conveniente? As consequências de dor, de perda, de expulsão, de vergonha, de medo, nada disso a serpente falou para Eva. E nada mudou, continua sendo assim até hoje. Quando nós, pela nossa concupiscência, nós somos tentados e cedemos ao pecado de fazer alguma coisa que nos é inconveniente, na hora a gente acha que é tudo bom, porque o prazer do momento, ele existe, ele não é só mal, mas o que é mal é o pacote. É como se a árvore do conhecimento do bem e do mal, de fato, é uma árvore híbrida. E o Criador, ele odeia coisas misturadas. É na mistura que tem o engano, é na mistura. E aí eu vou abrir aqui uma coisa para vocês, que é o seguinte, que lá no Evangelho, quando Yeshua diz assim, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Qual árvore a gente poderia pensar que o Criador não plantou? O coisa ruim não tem nenhum poder de criação, ele não cria nada, nada é dele, tudo é usurpação. Essa aqui, pessoal, essa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Pai não plantou. Essa árvore é a hibridização de duas árvores que não deveriam ser misturadas e que foram misturadas. Da mesma forma que em Gênesis 6 a gente vai ter a destruição do mundo existente então, por causa da hibridização. Anjos com homens, com mistura de animais, dando os gigantes, os varões de renome da antiguidade, que é a hibridização, que Yeshua no seu discurso escatológico, Mateus 24, diz que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Essa hibridização, nós não devemos ter nenhuma dúvida que ela já ocorre nos porões, né? Que desde Dolly, as clonagens, enfim. Isso é você mexer com a criação perfeita. E é isso que vai trazer o cálice da ira de Deus para, digamos assim, para juízo e depois para restauração, para renovo, para o novo Éden, que é a promessa. Mas esse novo Éden, a restauração, é para aqueles que escolhem ser filhos, e os filhos são obedientes. E os filhos são aqueles que desejam amar. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12, se eu não me engano. Então, essa árvore aqui é uma árvore híbrida. O Pai não plantou, só que ele permitiu que ela estivesse no jardim, num lugar de destaque, bem ao lado da árvore da vida. Por quê? Porque ele permitiu escolha,
Para que você possa escolher, você precisa ter Deus e não Deus, o outro, a outra opção. Então ele permitiu que houvesse, para que houvesse escolha, para que houvesse livre-arbítrio, né? Então ele não quis criaturas subservientes sem opção, ele quer ser amado. O amor é uma escolha, o amor é um verbo, ele é algo que é uma reciprocidade. Elohim nos amou primeiro e ele nos fez assim e nos deu escolha, mas uma vez que nós reconhecemos isso, o que ele deseja? Ele deseja ser amado de volta, como qualquer marido que se apaixona por sua esposa e uma vez que ele a galanteia e diz, meu bem, vamos casar e tudo, ele deseja ser amado de volta. Imagina se alguém quer estar num relacionamento onde só um lado ama e o outro ignora, faz o que quer, vive do jeito que quer. Claro que não. Assim na terra como no céu. As coisas que o Criador nos deu no natural são para nos ensinar sobre o mundo espiritual. Tudo. Não tem exceção. Então, eu creio que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore híbrida. E é que não é o bem e o mal. É algo que é um pouco bom, mas tem mal junto, misturado. E aí é que está o engano. Porque a gente sabe muito bem discernir o que é bom e o que é mal. E 99% das pessoas rejeitariam o mal puro, né? A gente sabe, o mal mesmo, a gente sabe, a gente rejeita. Pouca gente não rejeita o mal. Agora, o mal misturado com o bem, uma aparência, é ele que gera o engano. E é essa mistura que o Criador abomina. E voltando aqui ao verso 5, então, que foi uma verdade, mas foi uma meia-verdade. Porque, de certa forma, o que aconteceu é abrir os olhos e ser conhecedor do bem e do mal, é uma verdade. Mas é uma meia-verdade, por quê? Porque ali não está a consequência. É como assim, olha, você vai ver um filme erótico, pornográfico maravilhoso, mas não diz que após isso a tua vida, a tua sexualidade de alguma forma vai ser um pouco roubada de você. Uma certa inocência que você precisa ter para se relacionar, desfrutar no máximo, isso é roubado quando os olhos são expostos a cenas inconvenientes, a sexo animal, porque não foi esse o projeto de Deus. Então, isso é uma estratégia do inimigo, roubar a possibilidade de plenitude, a possibilidade de desfrute. Porque até a intimidade sexual é um presente do Criador para o homem e uma mulher aliançados em casamento, né? Mas ninguém pode imaginar que uma pessoa que tem vida sexual promíscua ou um profissional do sexo, eles desfrutem daquilo. Aquilo ali é trabalho, é um castigo, né? Porque o corpo não foi nem feito para aguentar aquilo. Então, para você desfrutar, é necessário uma integridade, uma inocência. Quanto menos se tem, menos se é capaz de desfrutar do design, tá? É por isso que isso é atacado, por isso que é alvo, os nossos olhos são alvo, a nossa vida, né? Tudo, cinema, novela, tudo tenta nos roubar essa inocência, né? Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui nós vemos a gente deve lembrar aqui de 1 João 2, 1 João 2,16, se eu não me engano, eu tenho aqui a referência, 2,16, que diz que os 3 inimigos do ser humano a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E é exatamente isso que está sendo pontuado aqui nesse versículo com Eva, né? Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Ela viu, boa, estou com vontade de comer. A concupiscência da carne,
eu quero comer essa árvore, o que será que ela tem? Por que eu não poderia? Por que o Criador, o que ele está escondendo de mim, né? Quer dizer, seria isso que a serpente induziu ela a pensar, né? E desejável para dar entendimento, a soberba da vida, ela quis usurpar um pouco daquilo que a serpente disse que Deus guardou para ele, né? Deus guardou para ele. Isso era mentira, né? Porque Deus não guarda para ele nada bom. O que ele veda para a gente é porque vai gerar morte para a gente, né? Então, ela aqui, Eva, ela exibe esses 3 inimigos das nossas almas, que são os nossos 3 inimigos. E a gente tem que guardar os nossos olhos, tem que guardar nossos desejos carnais. Eles não devem nos controlar, nós devemos controlá-los. A gente deve analisar a conveniência, o tempo e o modo. Nem todo apetite é digno de ser satisfeito. Nem todo apetite é digno de ser satisfeito. Há apetites que vão gerar morte, morte moral, morte física, morte espiritual. Então, nós temos esses inimigos que a gente precisa sempre estar ponderando quando nós somos convidados pelo olho, pela nossa carne, e também pela nossa vaidade, né? A soberba da vida. Isso aí vai me dar poder, isso aí vai me... Então, a gente deve ponderar. Então, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, os olhos foram abertos. E eles, assim que os olhos abriram, eles se viram necessitados de algo que eles tentaram prover para si próprios, uma cobertura para sua nudez. E eles viram como as árvores se cobriam. Os animais não se cobrem, certo? Ninguém, não tem animal de roupa. Mas as árvores cobriam-se com as folhas, né? Então tem os galhos e as folhas, a gente vai se cobrir com essas folhas. Só que era inadequado. A gente vai ver depois. E aqui os olhos de ambos foram abertos. Aqui também, mais tarde, a gente vai ver isso sendo destrinchado um pouco mais, mas aqui eu já posso comentar também que é o seguinte: a Eva comeu primeiro, e ao comer, ela já estava nua. De certa forma, a gente vê com Moisés, quando ele sobe o Monte Sinai para receber a Torá, o rosto dele fica iluminado. O que isso diz para a gente? Que se estar na presença do Criador, quanto mais próximo nós estivermos, mais luz há, mais a luz do Criador, ela brilha na nossa pele, porque Moisés, ele ficou iluminado. E isso também digamos assim, porque não pode haver pecado na frente do Criador, porque essa mesma luz, ela queima, ela consome quem está em pecado. Diz isso lá em outras passagens, que Yahweh também é fogo consumidor. Essa luz, né, consome. A não vida não pode estar na presença do Criador, né? Pecado, ausência de vida, vida abundante, vida plena, né? Faz separação. Então, aí Adão, ele não foi enganado. Diz lá no Novo Testamento, em Coríntios, Paulo diz: Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Por que Adão não foi enganado? Porque ele viu Eva apagadinha. Ele viu ela, quando ela comeu, ela apagou, porque faz separação. E aí ele optou comer também. De certa forma, a solução que o Criador trouxesse para Eva, traria para ele também juntamente. Só que nisso ele cumpriu o propósito e o design dele. Por quê? Porque quando ele deu nome aos animais, e dar nome aos animais no hebraico não é simplesmente você escolher um nome qualquer, mas você discernir a essência e o propósito daquele animal. Então ele discerniu cada essência e cada propósito, e ele viu que não tinha um par para ele. E ele desejou o par, que foi Eva. O Criador fez a mulher de parte do corpo dele. Por quê? Porque o design é que eles fossem uma só carne, os dois juntos como um só.
E aí ele cumpre o propósito do design dele, porque imagina que a minha mão, ela faça alguma besteira e eu digo assim, tá, mão, vai lá, vai para aquele canto lá e eu fico sem a mão. Não, ninguém jamais abriria de sã consciência de nenhuma parte do seu próprio corpo, né? Todo o teu corpo é percebido como você mesmo. E esse é o design do Criador para o casamento. E aqui, Adão, ele cumpriu esse design. O Criador sabia, na verdade, né? Ele já tinha estado só, não era bom que ele estivesse só. E ele escolhe comer junto com Eva, porque aqui ele era realmente uma só carne com Eva. Verso 8. Quando ouviram a voz de Yahweh Elohim, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Yahweh Elohim, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Então eles ouviram a voz do Criador toda a viração do dia, ou seja, do tardinha para a noite e do quando estava amanhecendo, né? A gente, a grosso modo, pode dizer 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, né? Então, o Criador vinha e falava com eles. E chamou Yahweh Elohim ao homem e lhe perguntou, onde estás? Aqui no hebraico eu vi um estudo maravilhoso, a expressão é assim, aieka, aieka. E essa expressão não é bem assim como quem não sabe onde é que você está. É como um pai que chega para um filho e diz assim, meu filho, o que você aprontou quando vê algo quebrado, por exemplo? O que foi isso, meu filho? Não é que o pai não saiba o que foi. É uma interjeição, uma expressão. Esse aieka diz assim, poxa, o que houve que vocês não estavam aqui quando eu vim no nosso encontro? O que houve? O que houve com vocês? Né? Então, 10. Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, Arum, tive medo e me escondi. Então aqui a nudez de Adão o constrange, o leva a ter medo e na verdade é o pecado que ele sabia que não podia estar na presença de Deus. Isso esse pecado, né? E aí aqui na Bíblia a gente vê que nudez, depois a primeira nudez, antes do pecado, ele não tinha problema, mas depois nudez uma coisa que é ruim na Bíblia, pobreza, pobre, cego e nu, tem uma conotação assim de algo ruim, né? Então aqui, depois do pecado, o ser humano, ele precisa ter vestes, né? E para estar na presença de Deus, ele precisa estar vestido. E o verso 11, perguntou-lhe Elohim, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja, aqui, quando o Criador pergunta, é a mesma coisa que a gente também tem. A gente, quando é confrontado pelo nosso pecado, o Criador acende a luzona aqui e fala, Marildo, o que houve? A gente pode dar uma desculpa qualquer ou a gente pode se arrepender. Diz, Pai, eu pequei, me perdoa. E buscar restauração em Deus. Mas não foi isso que Adão fez, não foi isso que Eva fez. Eles não fizeram isso. Ao contrário, ele diz, a mulher que tu me deste, olha só, ela aprontou, veio, me trouxe o fruto e eu caí. Na verdade, aqui nessa história toda, o casal foi dado a dominar, governar sobre toda a criação. Então, a serpente, ela seduz a mulher e a mulher, ela usurpa aquilo que o homem deveria fazer, ter a iniciativa, ela deveria ter dito, olha, meu bem, eu tive essa conversa com a serpente, o que você acha?
Você acha que é prudente? Será que o Criador está escondendo alguma coisa da gente? Ela está dizendo isso. Na verdade, a prudência é você fazer o círculo completo. É você tentar pegar uma situação e você olhar por todos os ângulos. Inclusive debater com aquelas pessoas que potencialmente podem sofrer as consequências daquela decisão. Então, aqui nada disso foi respeitado. E são lições que a gente deve extrair desse texto aqui. Por quê? Então o homem diz, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha, eu sou... ele joga a culpa na Eva, né? E diz, disse Yahweh, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E a Eva, ela também faz igualzinho a Adão. Ela vai e culpa a serpente. Nenhum dos dois se arrepende. Nenhum dos dois clama por misericórdia. E é esse o resultado. Expulsão, morte, não restauração, né? E é claro que o Criador, ele não dialoga com a serpente. Ele dialoga com Adão e Eva, a sua criação, com a serpente, e a serpente é a única de fato que é amaldiçoada. O Adão e Eva, eles sofrem a consequência dessa separação, aquilo que já estava prescrito que seria, que é a morte, que é a separação de Deus, porque pecado, ele não permanece na presença de Deus, nada que é pecado, que é perda de vida, né? E aí a gente vai passar a ter a consequência, né, do pecado a partir do verso 14, que nós vamos deixar para nosso próximo encontro, né, a consequência do pecado. E aqui eu queria também compartilhar com vocês algo, da mesma forma que eu disse que Arum é a liderança do olho ligado ao caos ou as águas de vida, né? Porque se for prudência, essas águas, elas serão águas de vida, que vão gerar coisa boa. Mas se não for prudência, se for astúcia no sentido mal, vai ser caos, né? A gente tem também o nome do nosso Messias, Yeshua, né? Yeshua no pictórico, Yod é uma mão. Shin é um dente que fala de divisão, que fala de separação. O Vav é o preguinho de ligação com o olho. Uma das leituras possíveis no pictórico do nome do nosso Messias, Yeshua, é a mão que consome ou separa, que extingue, destrói a ligação com o olho. Então, esse Arum aqui com Eva trouxe a liderança do olho para o caos. Mas Yeshua, ele vai destruir a ligação do olho, ou seja, o governo do olho, né? Isso aqui é espiritual, que nós não devemos andar por vistas, mas nós devemos andar pela palavra, pelo aquilo que a gente conhece da palavra. Então, Yeshua, ele tem essa missão. E a árvore da vida e a Torá e Yeshua, eles são um só. E é interessante que essa árvore da vida não é propriamente uma árvore de vida eterna. É bem interessante a gente pensar isso. Por quê? Porque o corpo humano, ele se renova. Se eu não me engano, de 7 em 7 anos, o corpo humano se renova. E o que acontece é o seguinte, nós temos, depois do pecado, a gente tem o envelhecimento e a morte. Antes do pecado, não havia, essa chave não estava desligada. Então, a árvore da vida, ela permitia a restauração, que é o que o Criador faz conosco. É o renovo, o rejuvenescimento, não é propriamente a vida eterna. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai lá para o último Éden, que é em Apocalipse, né, na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, tem lá uma árvore da vida. E ela tem folhas que curam e frutos que a cada mês
tem o seu fruto. Então, é um fruto que você come periodicamente, né? E esse comer não é uma vez por toda, você tem vida eterna e acabou. É como se fosse uma restauração ao comer desse fruto, estando na presença do Criador, né? Isso a gente tem um pouco disso também no Salmo 1, né? Então, a gente tem também como uma reparação, tem o conceito de tikkun no hebraico. Tikkun é reparação, né? A gente vê que a serpente desnudou Adão e Eva das suas vestes de luz, que serão as nossas vestes de salvação, quando nós recebemos corpos glorificados na restauração de todas as coisas. Então, a serpente, ela enganou, ela usurpou as vestes de luz de Adão e Eva. Quando Yeshua ele vence a morte ao ser pregado na cruz, as vestes dele são tiradas e são sorteadas, né? A gente deve enxergar isso como uma reparação, né? Que esse segundo Adão, ele não falhou, ele foi obediente até a morte para tomar de volta a chave da morte, a autoridade sobre a morte, para extinguir, destruir o governo do olho e passar a ter o governo do Todo-Poderoso, que é pela verdade, pela palavra da verdade, o ouvir e seguir a palavra de Deus, obedecer. E ele obedeceu até a última consequência, sendo fiel até a morte, né? Agora, em Mateus 10, 16 a 20, Yeshua diz assim: olha, vocês vão evangelizar e quando vocês forem, sejam sábios como as serpentes e mansos como as pombas, sábios como as serpentes, sagazes, astutos, prudentes, né? Então tem uma prudência que é de uma experiência, que é de você avaliar uma situação corretamente e não ser enganado, não ser tolinho, não ser precipitado, que é desejável, que o próprio Messias, ele nos aconselha, né, a fazer isso, né? Mas tem também um sentido negativo, porque a nudez na Bíblia, ela é associada com pobreza e com vergonha, né? Então a gente tem os dois aspectos. Temos uma referência de Arum em Jó 26:5, que nós vamos ler para fazer um contraponto com essa referência de prudente com uma conotação positiva. Aqui tem uma outra conotação. Jó 26, versos 5 e 6, diz assim: a alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ela, e não há coberta para o abismo. Aqui o além é o Sheol. O Sheol está Arum perante ela, e não há coberta para o abismo, né? Ou seja, isso aqui, de certa forma, é uma questão aqui que em Apocalipse vai ser o tikkun total disso, né? Dessa desnudez. Aqui, o abismo é tratado lá em Apocalipse 9, verso 13, eu acho que eu anotei 13 aqui. Então, o Sheol, a cova, a sepultura é que vai ser desnudada. Na verdade, Yeshua já começou a fazer isso na crucificação, mas ele vai vencer a morte total, porque no novo céu e nova terra não tem mais morte. Onde está, ó morte, teu ferrão? Onde está, né? Por quê? Porque ela vai ser tragada de vez, por completo, totalmente. Então, nós paramos aqui no verso 13 do capítulo 3 e faremos um outro vídeo, então, com as consequências do pecado de Adão e Eva. Quais foram as consequências? Aqui hoje nesse vídeo, então, nós lidamos com a questão da prudência ou nudez e 2 Coríntios
11:3, que diz que Eva foi enganada e Adão não, né? E então era isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês hoje. Shalom.